Olá pessoal, eu sou Rafael Góes, eu sou médico psiquiatra. Vou dar hoje para vocês mais uma aula aí dentro desse tema geral sobre sono. Eu vou falar hoje especificamente de insônia. Só um adendo antes da gente começar a aula. Essa aula de insônia faz um pouco mais de sentido quando assistida depois das aulas de sono fisiológico e de sono patológico. Então, de preferência, assistam essas aulas antes dessa aula que eu vou dar agora. Hoje, né, é um tema bem extenso, vai ser uma aula relativamente extensa. Eu vou definir para vocês o que é sono, definir para vocês o que é insônia, vou falar aí das principais causas e, obviamente, vou falar dos tratamentos farmacológicos e não farmacológicos. Mas vamos começar a aula. Primeiro, o que é insônia? Né? Insônia nada mais é do que uma pessoa que dorme pouco ou que dorme mal, e o paciente ele tem uma queixa de insatisfação com a quantidade ou com a qualidade de sono, que eu vou explicar para vocês mais para frente. Normalmente, o paciente tem uma dificuldade para começar o sono ou para se manter no sono ou para que esse sono seja um sono reparador, e ele ocorre mesmo sob circunstâncias e oportunidades adequadas. O paciente ele pode dormir a quantidade de horas que ele quer, se ele quiser, mas ele não consegue por uma série de fatores, e obviamente uma noite mal dormida vai ter uma série de consequências diurnas em que esse paciente vai se queixar aí de fadiga, de cansaço, de diminuição de rendimento, de queixas cognitivas, alteração de memória, enfim, né? As queixas são muitas. Para a gente desfazer aí uma pequena confusão que acontece, a diferença entre insônia sintoma e a insônia transtorno é nenhuma, tá? A gente usa exatamente o mesmo nome para quando você quer dizer que o paciente tem uma depressão com um sintoma insônia, ou uma depressão com a comorbidade insônia, ou o paciente que tem uma insônia idiopática sem nenhuma outra causa aparente. Os dois casos a gente chama de insônia, certo? Vocês vão entender que tem algumas coisas que a gente vai falar sobre isso. Então, basicamente, quais são as queixas básicas de sono que o paciente pode ter na insônia? Dificuldade para iniciar o sono, que a gente chama de insônia inicial, dificuldade para se manter dormindo, que a gente chama de insônia de manutenção, uma dificuldade ou um acordar muito precoce, ou acordar antes do planejado ou do esperado, que a gente chama de insônia terminal, ou o paciente que tem o que a gente chama de um sono não reparador. Ele dorme até um número de horas suficientes, mas ele se sente ainda cansado, né? Ele não consegue, acha que seu sono não é um sono suficiente para ele. Essas três primeiras queixas são queixas da quantidade de sono, e essa aqui é uma queixa da qualidade de sono. Dentro dos transtornos da insônia, a Classificação Internacional de Doenças do Sono classifica basicamente em três tipos: a insônia crônica, a insônia de curto prazo e outros tipos de insônia. Eu vou pontuar para vocês cada um desses. Tem alguns variantes normais que eu já até falei para você, né? Eu destacaria aí o dormidor curto. O dormidor curto é aquela pessoa que tem necessidade menor de sono, ele dorme ali 6 horas e meia, 7 horas de sono, e ele se sente reparado. Isso é completamente diferente da insônia, porque não tem todas essas queixas diurnas, né? Porque aquilo é o suficiente para ele dormir bem. Ele dormiu ali suas 6 horas e meia, se sentiu relaxado, acordou bem, não tem sonolência, não tem nenhuma outra queixa, certo? Então isso é uma variante normal das questões de sono. A diferença entre insônia crônica e insônia de curto prazo é fácil de ser entendida. A insônia crônica é o paciente que tem queixas de sono 3 vezes por semana durante mais de 3 meses, e o paciente que tem insônia aguda tem essas mesmas queixas, só que menos do que 3 meses. Essa insônia crônica, ela pode ser uma insônia transitória ou persistente. Transitória seria aquela pessoa que tem ali seus 4, 5 meses de insônia por algum motivo e depois isso passa. Quando essa insônia ela persiste durante muito tempo, insônia crônica persistente. As insônias agudas são mais relacionadas a questões de ajustamento, ocorrências de vida. Eu estou numa fase da faculdade um pouco mais puxada, ou aconteceu alguma coisa na minha vida que bagunçou o meu sono e eu estou dormindo mal aquele tempo. E essa insônia aguda, ela pode ser ali 2 semanas, como ela pode ser 2 meses e meio, certo? Qualquer tempo aí abaixo de 3 meses a gente considera essa insônia de curto prazo. Mas, obviamente, as insônias agudas elas podem cronificar caso haja aí algum fator perpetuante dessa insônia. Partindo para a parte mais da epidemiologia, é a doença de sono mais comum. A queixa insônia, mais ou menos 1/3 dos adultos tem queixa disso, mas a doença, o transtorno insônia, tem uma prevalência ali de 6 até 10%, sendo mais comum em mulheres, especialmente as mulheres de idade mais avançada. Obviamente, as queixas de sono têm um grande impacto social aí, é causa de absenteísmo, principalmente causa de queda de produtividade, né? Você vai trabalhar, mas você vai trabalhar lesado, porque você dormiu super mal, né? Além disso, tem impacto na saúde, por causa de questões de custo de tratamento, o custo das consequências, né? Dessas consequências dessas noites mal dormidas, que aumenta risco de acidente, que aumenta risco de erro médico, e além disso, é um grande fator de risco para várias outras doenças médicas, incluindo doenças psiquiátricas, como o transtorno
transtornos de humor, doenças neurológicas, doenças cardiovasculares, né? A pessoa dorme mal, fica fadigada, não vai para academia, fica sedentária, engorda, e isso vai virando aí uma grande bola de neve, certo? Existe aí um grande diagnóstico diferencial para você fazer. Primeiro, essa questão dessa diferença entre insônia primária e insônia secundária. Insônia primária seria a insônia transtorno ou a insônia idiopática, né, que não tem nenhuma causa aparente. A insônia secundária seria aquela insônia que vem junto com a outra doença. O paciente tem um hipertireoidismo e tem problema de sono, o paciente usa alguma medicação e tem problemas de sono. No entanto, as novas classificações, elas não gostam muito dessa diferenciação, porque no final é tudo insônia, né? No final todo paciente vai ter queixa de sono, dificuldade para começar, para se manter no sono. Muitas vezes a insônia tem um caminho diferente da própria doença, então eu trato a depressão do paciente, mas ele continua dormindo mal. Ou o contrário também pode acontecer, da gente tratar a depressão com dose bem baixa de medicação e tratar a insônia, ele melhora super da depressão. Então a maior parte dos estudiosos hoje em dia gostam de trabalhar isso como sendo comorbidade e não como sendo fazendo exclusivamente parte daquele quadro. Mas é sempre importante a gente fazer aí o diagnóstico diferencial, primeiro com aquelas variantes normais, né, do dormidor curto, alguns quadros primários do sono, como a apneia do sono e os transtornos do ritmo circadiano, atraso de fase, avanço de fase, e claro, insônia como sintoma de doença mental, sintoma de doença clínica, sintoma de uso de drogas e medicações e condições inadequadas para o sono, que eu vou falar mais para frente. Só um alerta para vocês de um colega psiquiatra: sempre investigue doenças psiquiátricas nos pacientes que trazem queixa de sono. É muito comum eles virem procurar o consultório dizendo estou dormindo mal, e quando você vai investigar, na realidade o paciente tem aí todo um quadro depressivo por trás, um quadro ansioso, que se você tratar só a insônia, você não vai melhorar nada. Então, sempre investigar um pouco melhor essas questões de sono nesses pacientes, nessas questões psiquiátricas nos pacientes que têm queixa de sono. Beleza? As questões mais de etiologia inclui aí muitos fatores, né? A insônia é um fator, é muito multifatorial. Inclui questões comportamentais, então a gente não valoriza o nosso sono hoje em dia, a gente dorme muito menos do que a gente dormia antes. Tudo, né? Trabalho, estudo, rendimento pessoal, até aquele seriado preferido está acima da nossa noite de sono. O hábito de fazer tudo na cama, né? A gente vê TV, a gente come, a gente estuda, a gente faz tudo na cama, o seu corpo ele deixa de entender que aquele é um ambiente específico para dormir, certo? Além disso, as questões de ambiente, então seu colchão é desconfortável, seu travesseiro é desconfortável, você está ali numa fase muito corrida, não tem oportunidade para dormir bem, o excesso de luz, né, que é uma coisa simples, mas que pode atrapalhar o seu sono, e luz tanto de casa como luz dos aparelhos móveis, né, ali celular, tablet, computador que a gente usa agora o tempo inteiro, até não sei que horas da noite, isso com certeza atrapalha o seu sono, porque inibe a liberação de melatonina, que eu vou falar mais para frente. Existem vários neurotransmissores aí envolvidos nessas questões do sono. Basicamente, a gente classificaria aí a insônia como sendo ou um paciente que tem um excesso de neurotransmissores ativadores ou uma falta de neurotransmissores desativadores, e isso pode ser primário ou secundários. Mas que neurotransmissores são esses? Os principais neurotransmissores ativadores são esses aí, são 7 ao todo. Esses 5 primeiros que eu falei para vocês na outra aula, a histamina, dopamina, acetilcolina, noradrenalina e serotonina, faz parte do que a gente chama de sistema reticular ascendente, que é o principal estimulante para o sono, certo? Mas orexina, hipocretina e glutamato também estão envolvidas aí. E os principais neurotransmissores inativadores ou desativadores seria o GABA aí na frente de todos, e a melatonina que faz essa conexão entre o meio externo e o meio interno, porque ela é liberada a partir da presença ou não de luz. Esse interruptor básico de sono também eu já expliquei para vocês numa outra aula. Então existe ali o núcleo principal relacionado à vigília, que os neurotransmissores são histaminérgicos, e existe o núcleo principal relacionado aí à indução do sono, que o neurotransmissor principal é GABAérgico, e tem esses outros 2 núcleos aí que fazem a regulação desse interruptor básico, o núcleo que libera orexina e o núcleo que libera melatonina. Então qualquer um desses neurotransmissores, né, junto com os que eu acabei de citar no slide anterior, podem estar envolvidos aí na fisiopatologia da insônia. Mas não só as questões comportamentais e as questões neurobiológicas, tem também as questões cognitivas, né, envolvidas. Um paciente que passou ali 2, 3 noites dormindo mal, ele começa a criar uma série de crenças de que, meu Deus, eu não vou conseguir dormir bem, meu Deus, amanhã eu não vou conseguir dormir, hoje à noite eu não vou dormir bem, e ele começa com essa ansiedade antes de dormir, e isso cria um estado de hipervigília que faz ele dormir mal realmente mais uma noite, e aí no dia seguinte ele continua aí com esse pensamento
de que vai dormir mal, de que vai dormir mal. Isso vira um ciclo vicioso muito ruim, que a gente não sabe nem onde começa, nem onde termina, mas que acaba perpetuando aí essa queixa de insônia. Então perceba que insônia é bem multifatorial, levando questões comportamentais, cognitivas, questões mais neurobiológicas, né? Existem aí vários fatores que podem iniciar ou perpetuar a insônia, que inclui ocorrências de vida, questões comportamentais, má higiene do sono, que é uma das coisas que eu mais vou reforçar na parte de tratamento. O paciente que simplesmente tem uma oportunidade ou condições inadequadas para dormir, pessoas que têm questões clínicas ou questões psiquiátricas, crenças ou cognições erradas. Então, tudo isso vai se misturando para o paciente começar a insônia e para essa insônia aguda virar uma insônia crônica, se perpetuando aí num transtorno que traz uma série de consequências. As queixas principais, né, o quadro clínico principal, obviamente o paciente vai se preocupar especialmente com essas questões do sono, com a própria capacidade de dormir. Isso é uma diferença que a gente faz aí dos quadros ansiosos. Os quadros ansiosos, o paciente tem preocupações gerais. Nos quadros de insônia, o paciente tem queixas especificamente relacionadas ao sono. O paciente tem alteração de sono com as queixas diurnas. Como é que a gente usaria isso em termos de critérios diagnósticos? Né? A definição básica que eu falei lá no início, o paciente tem uma insatisfação com a quantidade ou a qualidade, que significa dificuldade para iniciar, dificuldade para se manter, ou dificuldade ou acordar antes do esperado, ou essa dificuldade que eu falei antes para vocês, de um sono não reparador, certo? Essas queixas que eu falei seriam mais ou menos a definição de insônia da insônia sintoma. Para você definir um transtorno, aquilo tem que começar a trazer uma série de prejuízos para você, né, de ter sintomas diurnos, de fadiga, questões cognitivas e etc. O paciente tem que ter pelo menos 3 noites por semana mal dormidas, durante pelo menos 3 meses, a questão temporal. Tem que estar ali a oportunidade adequada para ele dormir bem, e você tem que excluir aquelas outras causas que eu falei para vocês antes. Então, com a junção da queixa com esses sintomas aqui, com esses quadros aqui, com esses critérios, você faz o diagnóstico de transtorno de insônia, certo? Existem vários subtipos. Isso aqui alguns estudiosos gostam desse subtipo, outros não. Dentro dessa perspectiva de que você considera a insônia comórbida como sendo um tipo de insônia, então insônia secundária, droga, medicação, a má higiene do sono. A insônia idiopática seria essa insônia aí sem nenhuma outra causa aparente, certo? O diagnóstico ele é eminentemente clínico, feito pela anamnese, exclusão de outras causas. Você pode utilizar alguma escala que você ache necessário, uma escala de insônia para você graduar. Alguns exames complementares podem ser utilizados. Os principais exames complementares do sono são a polissonografia, que a princípio não é muito indicado nos quadros de insônia, né, na insônia habitual. Você pede polissonografia caso você esteja suspeitando de outro quadro, você tenha alguma dúvida diagnóstica, ou seja uma insônia muito refratária. Se não, a princípio, rotineiramente não é pedido polissonografia. A actigrafia pode ser útil para entender aí os padrões diurnos ou noturnos, os comportamentos, os horários, né, tem sua utilidade, mas também não é pedido rotineiramente. E outros exames, caso você ache aí que o paciente tem alguma outra causa para essa insônia. Você quer excluir aí alguma causa orgânica, alguma outra coisa desse tipo. Beleza? E aí a gente chega na parte do tratamento, né, que é o foco principal da aula, para vocês aprenderem a não prescrever benzodiazepínico para as pessoas, certo? Então, uma coisa que eu quero deixar bem claro já de início, a medida de primeira escolha, certo, para o tratamento da insônia são as medidas não farmacológicas. Então, antes de prescrever medicação, investigue comorbidades, veja a questão de higiene do sono, se possível, indique terapia cognitivo-comportamental, que eu vou falar para vocês, antes de você prescrever medicação, antes de você colocar lá o clonazepam para esse paciente, certo? E o que é que eu estou falando de medidas não farmacológicas? A identificação e resolução desses fatores desencadeantes ou perpetuantes, tratar outras causas que podem estar atrapalhando esse sono desse paciente. Uma questão primordial, regular os horários, né? Você ficar mais ativo durante o dia, então fazer exercício físico, trabalhar, fazer as coisas ativas durante o dia, e quando se aproximar da hora de dormir, você tentar fazer coisas mais relaxantes, fazer coisas mais tranquilas, estudar um pouco, ler um livro, né? Regular também a questão da exposição à luz, isso é essencial. Durante o dia você se expor à luz, então se você está trabalhando num escritório fechado, abrir cortina, né? Usar ali computador, celular durante o dia, e à noite evitar, né? Diminuir as luzes de casa, diminuir o uso do celular, colocar um filtro de luz azul no seu celular e por aí vai.
Que outras medidas não farmacológicas incluem o que eu falei para vocês de higiene do sono? Então, melhorar o ambiente, né, luminosidade. O seu quarto ele tem que ser escuro, ele tem que ser silencioso. A temperatura não pode ser nem fria demais, nem quente demais, certo? Cuidado aí com os companheiros de cama, né? Então, os animais, os filhos, o esposo ou esposa que durma com você, que pode atrapalhar seu sono de alguma maneira. Ter um colchão, ter um travesseiro confortável, tudo isso ajuda, né? Colchão é um investimento. Você passa 8 horas, 7 horas e meia por dia deitado nele, então tenha um colchão confortável que isso vai ajudar você a dormir melhor. Uma coisinha simples, né? Limitar o seu tempo de cama. Então, é muito comum você ver os pacientes, não consegue dormir, ele fica lá na cama rolando durante 1 hora, 2 horas, tentando dormir. Só que o problema é que naquelas cognições que eu falei para você, à medida que ele começa, meu Deus, eu não vou dormir bem hoje, meu Deus, amanhã eu vou ficar muito cansado, eu não vou conseguir render, vou fazer besteira amanhã no trabalho, e a própria ansiedade que ele está criando por causa dessas cognições impede ele de entrar no sono. Então, se você não adormecer depois de um determinado tempo, normalmente depois de 30 minutos, levanta da cama, vai fazer alguma coisa relaxante, espera o sono chegar e aí você volta a tentar dormir mais uma vez. Ter horários regulares para você dormir também ajuda. Então, dormir e acordar mais ou menos todo dia, mais ou menos no mesmo horário. Isso ajuda o seu corpo a regular o seu ciclo circadiano. Não ficar olhando para o relógio, né? Tentar relaxar, contar carneirinho, né? Contar carneirinho é justamente um jeito de você desviar desse pensamento ruim de que, tipo, meu Deus, eu não vou conseguir dormir bem, amanhã eu vou ficar cansado e por aí vai. E, obviamente, o que eu já falei aí várias vezes da questão do uso do celular, do tablet, do computador, né? Em cima da cama. Então, colocar ele no modo não perturbe, usar um filtro de luz azul, botar ele com o visor para baixo para ele não ficar acendendo durante a madrugada, para desse jeito você se desligar um pouco ali daquele celular. Uma coisinha simples também que lhe ajuda é ter um ritual antes de dormir. Então, antes de dormir, eu tomo um copo de leite quente, eu tomo um banho, eu deito na cama com um livro, mais ou menos sempre no mesmo horário, como eu falei para vocês, isso vai ajudar seu corpo a entender que você está se preparando para dormir. E tem uma série de coisas que é importante de vocês evitarem, certo? Isso inclui aí você evitar exercícios físicos intensos, muito próximo da hora de dormir, evitar cafeína e tabaco à noite, evitar comer demais, mas também não ir dormir com fome, certo? Evitar o uso de bebida alcoólica antes de dormir. Então, beber um pouquinho pode até lhe ajudar a induzir sono, mas você cria tolerância muito rápido a esse efeito, e aí se você beber demais, isso superficializa seu sono, então na dúvida não beba antes de dormir e evite cochilos antes de dormir. A terapia cognitivo-comportamental seria o padrão ouro aí para insônia, certo? Tanto porque melhora o tempo de remissão, aumenta a eficácia de sono, combate essas crenças e essas cognições e tem efeito a longo prazo. Tem diversas técnicas que são utilizadas para essa questão de sono, né? Existe terapia cognitivo-comportamental especificamente para o sono. Eu não vou abordar cada uma das técnicas, é só para vocês terem uma ideia de como é que é utilizado. Isso pode ser feito individual ou em grupo, pode ser feito para insônia primária ou para insônia comórbida. Então, existem várias técnicas e isso aqui, que eu acabei de falar, de medidas não farmacológicas e terapia cognitivo-comportamental, é a primeira escolha para o tratamento das questões do sono. Passando aí para a parte da farmacoterapia, se vocês entenderam lá aquela questão dos neurotransmissores básicos, do interruptor básico para o sono, vai entender que as medicações para sono vão ter 4 ações básicas. Ou eles vão ser agonistas do GABA e da melatonina, que são os neurotransmissores desativadores, ou eles vão antagonizar a orexina, hipocretina e a histamina, certo? Colocando isso em termos de medicação, existem 2 categorias de medicação, que são medicações mais GABAérgicas, os benzodiazepínicos e os agonistas seletivos, e existe aí a medicação melatoninérgica, que é o Ramelto, e a medicação antagonista da orexina, que é o Suvorexan. O Suvorexan não existe no Brasil, certo? Eu não vou abordar para vocês cada uma dessas medicações, porque tem uma aula específica para falar só sobre hipnóticos, certo? Então, outras medicações que também são utilizadas são os anticonvulsivantes. Aqui, o uso dessas outras medicações é mais off-label, não tem tanta evidência para usar, mas a gente acaba usando bastante, principalmente os antidepressivos sedativos, porque são mais seguros, porque tem menos efeito colateral, não viciam, então a gente acaba usando muito isso aqui. Alguns antipsicóticos podem ser utilizados, os antihistamínicos podem ser utilizados também. A melatonina, né, que a gente tem aí ouvido muito falar, a melatonina pura, não o agonista da melatonina, parece melhorar aí a latência de sono, a arquitetura, mas os estudos ainda são muito preliminares, não tem muito
controle de qualidade, a principal indicação seria as questões de ritmo circadiano, o uso para idosos, né, talvez por ser muito seguro, a dosagem vai ir de 3 até 10 miligramas, certo? Os fitoterápicos também, valeriana, passiflora, tem aí sem muita evidência científica, mas algumas pessoas podem se beneficiar do efeito placebo deles, certo? Aqui tem uma tabela imensa, que eu não vou falar para vocês, com todas as dosagens e etc, certo? Então depois vocês podem fazer uma pausa e dar uma olhada em cada uma dessas medicações. O fato é que você vai usar elas em dose única noturna, obviamente antes de dormir. E os princípios básicos para você prescrever medicação: tentar usar a medicação por curto prazo, sempre tentar as medidas não farmacológicas antes e dar preferência às medicações de ação muito curta. O tipo de medicação vai depender de diversos fatores, né? Presença de comorbidade, tipo de insônia e por aí vai. O guideline brasileiro da gente, né, bota as medicações em 4 escolhas básicas. Primeira escolha não é medicação, é terapia cognitivo-comportamental e higiene do sono. A segunda escolha seriam os agonistas seletivos do receptor do GABA, o Zolpidem, o Zolpiclone e o Exolpiclone, que são os que são disponíveis no Brasil. Se ele não responder a uma dessas 3 medicações, você tenta outro deles, da maneira que eles são muito mais seguros do que as outras medicações. Se não responder, você pode tentar antidepressivo sedativo, aquilo que eu falei para vocês, não viciam, são mais seguros, né, o uso a longo prazo tem menos risco, a relação entre insônia e depressão é muito grande, então acaba virando a terceira escolha, e só na quarta escolha que você vai usar benzodiazepínico ou associar alguma dessas medicações, certo? Ainda dessas questões de medicação, uma questão importante é você evitar o uso de benzodiazepínico, especialmente o uso crônico, certo? Por causa de questões de efeito colateral, vício, dependência. O uso a curto prazo, até 4 semanas, é mais indicado. Eles acabam sendo muito utilizados porque eles são muito baratos, né? Clonazepam é tipo R$2 aí, então os pacientes usam muito mais, mas se usar os de meia-vida mais curta, tá certo? O guideline americano, ele não entra nesse mérito aí do que é primeira, segunda ou terceira escolha. Eles falam que existem medicações utilizadas para insônia intermediária, o suvorexan e a doxepina, que é um antidepressivo, os para insônia inicial e intermediária, o benzodiazepínico temazepam e 2 agonistas seletivos, e as medicações que são utilizadas para insônia inicial, que é um benzodiazepínico, o triazolam, o Ramelto e o Zaleplon. Outras medicações, a princípio, né, essas que eu falei para vocês antes, não tem muita indicação de uso, não tem muita evidência científica para a gente utilizar, a gente acaba utilizando por essas outras questões de segurança. E também para a gente entender que quando o paciente tiver alguma comorbidade relacionada àquela insônia, a gente sempre tender a utilizar alguma medicação que trate as duas coisas ao mesmo tempo. Então, se o paciente tem epilepsia, usar um antiepilético que cause sono. Se o paciente tem dor neuropática, usar uma medicação que também combata a dor dele. Se o paciente tem depressão, ansiedade, usar os antidepressivos sedativos. E os pacientes psicóticos, utilizar aí os antipsicóticos mais sedativos, como quetiapina e olanzapina. E para a gente chegar aí mais para o final, idoso, o que é que a gente usa, né? As pessoas têm muito medo de medicar idoso e deve realmente ter medo, certo? A medida de primeira escolha, como nas outras insônias, mas aqui nos idosos, mais importante ainda, é a terapia cognitivo-comportamental e as medidas não farmacológicas, mas existem aí algumas medicações que podem ser utilizadas e perceba que nessa lista não tem benzodiazepínico. Então, as medicações melatoninérgicas, pregabalina, gabapentina, antidepressivos, mesmo o Zolpidem pode ser utilizado desde que durante tempo curto, ou alguns fitoterápicos, certo? Então, perceba que benzodiazepínico em idoso, não, certo? E uma pergunta que sempre me fazem também para a gente finalizar: você vai usar a medicação pelo resto da vida? A princípio, não. O ideal é você resolver aqueles fatores desencadeantes e perpetuantes, indicar a terapia cognitivo-comportamental e utilizar a medicação durante curto prazo, de 3 até 6 meses. Quando o sono do paciente estabilizar, você tenta fazer uma redução gradual dessa medicação e ver se ele consegue se sustentar sem a medicação, só com as outras medidas. É claro que se a insônia for grave, for muito persistente ou refratária, você pode pesar aí o risco-benefício do uso da medicação e tentar usar a medicação por tempo curto, né, especialmente benzodiazepínico, e pensar no uso intermitente, usar durante algumas vezes por semana, usar durante um mês e depois parar, certo? E é isso, pessoal. Como eu disse para vocês, é uma aula bem extensa, um tema bem interessante. Insônia é um transtorno muito comum, né, de etiologia muito multifatorial. Essas questões cognitivas, comportamentais devem ser sempre abordadas
abordadas, causas secundárias também devem ser abordadas, o diagnóstico é clínico, as medidas de primeira escolha são as medidas não farmacológicas, as medicações de primeira escolha são os hipnóticos não sedativos, não benzodiazepínicos, especialmente aí os antidepressivos sedativos, Opidem, as medicações desse tipo. Beleza, pessoal? Essas são as referências bibliográficas dessa aula e até a próxima aula.